Olá, me chamo Elianara. Sou descendente de escravos. Meu bisavô foi escravo e faleceu há alguns anos, com seus 103 anos de idade. Muito lúcido, ele nos contou alguns casos passados na fazenda onde ele cresceu e ficou até ser liberto. Ele, em sua simplicidade, dizia que teve a sorte de seus ex-donos serem boas pessoas, como se fosse sorte de alguém ser tratado como bicho ou mercadoria. Mas os ancestrais desses proprietários eram pessoas cruéis e que nunca viram seus escravos como seres humanos. Meu bisavô, de nome Orlando, foi criado em uma fazenda em Paraguaçu de Minas e ficou por lá até os seus 16 anos, e dali veio para o interior de São Paulo, onde, não sendo mais um escravo, achou trabalho remunerado e constituiu sua família, composta de 8 pessoas. Ele, minha bisavó Marieta e 6 filhos. Embora tenha conseguido construir um lar tranquilo, meu bisavô nunca se esqueceu dos horrores que ouviu de seus antepassados e das noites agoniantes que passou durante todo o tempo em que viveu naquele lugar. E isso lhe roubou o sono todas as noites, até o seu último dia de vida. Dentre os muitos horrores que ele presenciou e nos contou, um deles eu passo a contar agora. Meu bisavô tinha uma tia por nome de Mercedes, que faleceu antes dele nascer e serviu aos avós dos seus patrões. Vou citá-los como patrões, porque não consigo pensar na ideia de um ser humano ter um dono. Esses patrões de tia Mercedes eram muito ruins, cruéis e tratavam seus escravos da pior maneira que podiam. E isso não era a exclusividade do homem, não. Sua esposa também era muito cruel e dizia que ela carregava o próprio diabo no olhar. Aquela mulher tinha tudo que o dinheiro podia lhe proporcionar, mas não tinha beleza e nem saúde, e não era segredo para ninguém que seu casamento era um acordo entre as duas famílias para unir suas riquezas. Seu marido, um monstro que cometia todo tipo de atrocidades contra os seus escravos, sempre estava com alguma escrava em sua cama, e isso deixava sua esposa louca de ódio. Apesar de, infelizmente, ser uma prática comum entre os senhores de escravos, muitas senhoras descontavam nas pobres mulheres o ódio que deveriam ser dirigidos aos seus esposos, e a tia Mercedes foi uma dessas que, já não bastasse todo o sofrimento, pagou caro o ódio despertado em sua senhora. Tia Mercedes, desde o início da puberdade, chamou a atenção de seu senhor e, a partir dos seus 12 anos, passou a servir na casa grande, tanto nos serviços domésticos como na luxúria de seu senhor. Sua esposa, mulher magra, sem muita saúde e nenhum amor no coração, fazia vista grossa e não dizia nada, e nem era doida de reclamar. Naquela época, mulher nenhuma levantava a voz para o marido, mesmo estando ele totalmente errado. Seu marido era um ser muito cruel, totalmente cruel, e por diversas vezes mandou escravos para serem castigados no tronco até a morte, e era um notório o prazer daquele homem em ver o desespero daqueles que iam para o castigo, sabendo que não retornariam, e os seus corpos, muitos deles, eram jogados para os cachorros treinados a caçar os escravos que tentaram fugir daquele inferno. Tia Mercedes foi proibida de dormir na senzala porque seu senhor a queria só para ele, e isso só aumentava ainda mais a ira de sua esposa, que a castigava longe de seu marido e proibia a todos de contar a ele o que era feito com a pobre moça quando ele estava ausente. E a coisa piorou mais ainda quando tia Mercedes, com seus 18 anos, ficou grávida. Sua senhora também engravidou, e quando seu filho nasceu, o bebê da tia Mercedes tinha 3 meses de vida. Dona de uma saúde de ferro, minha tia amamentava seu filho e ainda lhe sobrava leite que escorria pelo corpo abaixo, e seu filho dizem que era lindo e muito forte. Já sua senhora, além de má e feia, não teve leite para amamentar seu filho, que era pequeno e fraco. Então, ela ordenou que tia Mercedes amamentasse seu filho, que fosse sua ama de leite.
E para minha tia aquilo não era problema, porque o seu leite era forte e abundante. Mas o ódio daquela senhora só aumentou quando viu que nem para amamentar seu filho ela prestava, enquanto que a minha tia amamentava as duas crianças com fartura. Um dia, o filho daquela mulher chorou incessantemente por todo o dia e não havia o que fizesse calar. Todos sabiam que ele, assim como a mãe, não tinha muita saúde, por isso estava sempre doente e não engordava. Mas a maldade daquela mulher foi tanta que ela atribuiu o choro incessante do filho à fome e disse que o leite que o filho da sua mucama tomava estava fazendo falta para o seu filho. E por isso ele não se desenvolvia como outras crianças. E num ato de maldade e fúria, ela pegou a criança que já estava com 8 meses de vida e mandou que a jogassem viva nas águas do rio. E não houve quem intervisse em sua maldade. O bebê de tia Mercedes foi lançado vivo às águas e, naquele momento, ela morreu junto com ele. A partir daquele dia, ela não se importou com mais nada. Sua tristeza foi tanta que seu leite secou e ela adoeceu seriamente, vindo a falecer dias depois. Dali em diante, seu sofrimento foi conhecido por todos que visitavam e pernoitavam na fazenda. Após 2 meses de seu falecimento, todas as noites eram ouvidos choros de um bebê e, em seguida, o choro desesperado de uma mulher, e aquela agonia seguia noite adentro por toda a área da imensa fazenda. Todos sabiam que o bebê era o filho da tia Mercedes e a mulher era ela à procura do seu filho. Dizem que a mulher enlouqueceu e dizia que estava sendo perseguida por um negrinho chorão por onde quer que fosse, e que à noite ela acordava aos gritos, dizendo ter um criolinho chorando em sua cama. Meu bisavô nasceu muito depois disso tudo acontecer, mas ele foi testemunho do lamento do espírito de tia Mercedes e seu filho, desde que se entendeu por gente, até a última noite que passou ali. Assim que pôde, ele saiu de lá para nunca mais voltar. E não houve um dia sequer, em sua velhice, que seus olhos não lacrimejaram lembrando das noites angustiantes naquele lugar. E embora seus antigos senhores fossem boas pessoas, nada, absolutamente nada, conseguiu apagar o sofrimento e a tristeza causada por seus ancestrais. Hoje, conto este relato em memória de meu bisavô, Orlando Serafim, e dedico a todos os irmãos que um dia passaram por algo semelhante. Boa noite.